Oi, gente, espero que vocês estejam todos bem. A gente vai hoje para a correção da nossa segunda atividade de redação. Lembrando que é a atividade daquela aula que a gente dividiu, né? A primeira parte a gente falou um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. E na aula passada a gente falou sobre os tipos de introdução, tipos de desenvolvimento e tipos de conclusão que vocês podem usar para fazer os textos de vocês. Se vocês prestarem atenção, toda prova de redação a gente está colocando o texto justamente para vocês saberem, para vocês conhecerem, verem as técnicas de texto, para quando vocês forem fazer o de vocês, vocês já terem muita bagagem em relação a isso. Então, todos os textos que a gente está colocando são, em maioria, textos dissertativos argumentativos, separado em introdução, desenvolvimento e conclusão, exatamente para vocês já terem uma base de como é o texto, tá bom? Então, hoje a gente vai corrigir a segunda redação. Vou projetar aqui para vocês, tá bom? Essa, né? Então, esse texto aqui, ele também é um texto dissertativo argumentativo. Na formatação não ficou separado, mas ele está separado por parágrafos, tá bom? Esse aqui é o primeiro parágrafo, aí a gente tem mais 2 parágrafos, 3 de desenvolvimento e, por último, um de conclusão, tá bom? Fala sobre sustentabilidade social. Vou ler para vocês. O brasileiro tem elevado grau de consciência sobre sustentabilidade, superior aos moradores de países ricos como a Alemanha e Suécia. Ao mesmo tempo, tem grande dificuldade em trazer o conceito para o seu dia a dia e para suas decisões de consumo. Escassez de água e poluição ambiental, por exemplo, figuram em terceiro lugar entre as maiores preocupações, de 61% da população, e ficam atrás da educação, com 68%, e da violência, com 72%. Mudanças climáticas e aquecimento global, por sua vez, são motivo de preocupação para 49% dos brasileiros. Essa aí é a introdução, se vocês prestarem atenção. A primeira frase, ele já coloca aqui uma frase, uma formulação de tese, né, com declaração inicial, ele faz uma declaração sobre o brasileiro, sobre a consciência do brasileiro, né, ele coloca uma frase declarativa com ponto final. Daí ele já coloca logo os dados estatísticos nesse primeiro parágrafo, né? Continua colocando mais dados estatísticos no segundo, no terceiro, resultados de pesquisas, né, no desenvolvimento. Deixa eu ler aqui para vocês. Quando a sociedade é questionada sobre suas ações efetivas para proteger o meio ambiente, os números são mais modestos. 27% dos brasileiros reciclam seus resíduos e fazem uso de produtos recicláveis. 20% afirmam conservar árvores, 13% dizem proteger a natureza e apenas 5% controlam o desperdício de água. Esses dados constam em uma pesquisa atual, em que foram ouvidas mais de 24 mil pessoas em 10 países diferentes. O estudo aponta o brasileiro como um dos mais atentos no mundo às práticas de sustentabilidade das empresas. 86% afirmam estar dispostos a recompensar companhias com boas práticas. E 80% dizem punir as que agem de forma irresponsável nas questões socioambientais. Há também o ceticismo em relação à falsa propaganda sobre as atitudes verdes das empresas. Para 64% dos brasileiros, elas só investem em sustentabilidade para melhorar sua imagem pública. Outro obstáculo é que os produtos verdes ainda são vistos como nichos de mercado e ficam restritos a consumidores de maior poder aquisitivo. O porta-voz do estudo no país acredita que o elevado grau de consciência sobre sustentabilidade pode ser explicado pela presença do tema na mídia e pela percepção de que os recursos naturais são um diferencial no Brasil, considerado um país rico nesse aspecto. Então, esse aqui é o último parágrafo, o parágrafo da conclusão, e a gente tem 3 parágrafos aqui de desenvolvimento, que é onde ele vai colocar os argumentos para convencer as pessoas que a tese que ele colocou no primeiro parágrafo está correta, que uma boa forma de pensar sobre esse assunto, né? Então, vamos lá para a primeira questão. A gente sempre está colocando aqui a tese para vocês identificarem, tá? Para vocês verem qual é a ideia principal do texto, como falei na outra aula, né? Que para vocês fazerem a tese de vocês, vocês têm que ver e têm que conhecer várias para saber como se posicionar, como colocar, tá bom?
Então, vamos lá. De acordo com o texto, a maior preocupação dos brasileiros se refere a problemas oriundos da escassez de água em algumas regiões. Ela cita isso, né? Andrea Viale, ele cita isso, mas esse não é o ponto central do texto, né? Ele não fala sobre escassez de água. Se fosse esse daqui, se fosse essa tese, ele ia ter que citar vários exemplos ou várias coisas relacionadas à escassez de água. A sociedade brasileira demonstra pouco interesse quanto aos problemas ambientais, embora se disponha a reciclar seus resíduos. Esse também não é o foco, porque senão ele ia ter que falar mais sobre problemas ambientais e mais sobre reciclagem. A percepção do aquecimento global parece superar as demais preocupações encontradas na sociedade brasileira. Também não é essa a tese, né? Senão ele ia ter que falar mais sobre aquecimento global. D. A consciência ambiental no Brasil mostra avanços, apesar de não se observarem realmente efeitos práticos dessa percepção. Essa é a tese. Vocês podem prestar atenção que ele passa o texto todinho falando sobre os brasileiros, falando sobre como eles pensam em relação à questão prática, né, da sustentabilidade ambiental, os efeitos, os avanços que tem a consciência ambiental no Brasil. Então, vocês podem prestar atenção que esse é o item correto. Item E. Os brasileiros acreditam nas propagandas veiculadas pelas empresas que se preocupam com a sustentabilidade. A gente viu que não, né? Que eles só fazem, eles acham que as empresas fazem isso só para melhorar a imagem da empresa. Então, o item correto aqui é o item D, porque esse é o item que mostra qual é a tese, qual é a ideia central que ele vai falando durante todo o texto, né? Esse é o item correto. O texto que você leu é do tipo A. Argumentativo, pois a autora defende a sua opinião a partir de argumentos consistentes, a fim de convencer o leitor a desenvolver ações sustentáveis. Depois que vocês leram esse, vocês leram mais algum? Não, né? Vocês já viram que esse aqui é o item correto, é um texto argumentativo. O outro seria descritivo, que são aqueles textos que têm muitas características, sobre como nesse caso aqui, sobre como a sustentabilidade é desenvolvida pelos brasileiros em geral. A gente não viu nenhuma descrição de nada, né? Dissertativo, pois apresenta informações acerca das ações de sustentabilidade realizadas pelos brasileiros. Ele é dissertativo, mas não é por esse motivo. Ele é dissertativo porque ela está colocando uma opinião e está se posicionando, está defendendo a opinião dela, tá? Injuntivo, pois dá instruções sobre como ter atitudes conscientes para preservar o meio ambiente, não é esse. O texto injuntivo é um texto que dá instruções. Nesse caso aí, né, seria sobre preservar o meio ambiente, mas tem instruções de livros de receitas, tem instruções de montagem de guarda-roupa, de jogos, né? Esses são os textos injuntivos. E o texto narrativo conta histórias envolvendo a sustentabilidade com o intuito de chamar a atenção da sociedade para a preservação do meio ambiente. Ele não contou história nenhuma, então não é esse. O item correto, então, é o item A. O primeiro parágrafo desse texto corresponde à introdução. É nela que se lança a tese ou a ideia principal a ser desenvolvida. Na frase, o brasileiro tem elevado grau de consciência sobre sustentabilidade superior ao de moradores de países ricos como Alemanha e Suécia, encontramos um tipo de introdução formado por. Isso aí eu já tinha respondido no início, né? A gente não vê nenhuma interrogação aí, então não é o item A. Ele também não está dando um exemplo disso, não está citando ninguém que seja conhecido no assunto e ninguém que entenda do assunto, né? Colocar uma citação, uma frase. E também não é roteiro, porque ele não está falando na introdução, pelo menos não nessa frase, o que vai ser desenvolvido ao longo do texto. Por exemplo, o que seria um roteiro, né? Como eu falei na outra aula. A violência atinge as residências, os comércios e o turismo. Daí eu já citei 3 coisas que eu vou abordar no restante da minha redação. Eu já fiz um roteiro do que vai ser abordado. A gente não vê isso nessa frase. Então, o item correto aqui é o item E. Formulação de uma tese a partir de uma declaração inicial. Vou deixar para vocês fazerem em casa, né? O item 4 e o item 5. E eu coloquei para vocês também uma proposta de redação. Essa proposta de redação é da proposta de redação que a gente
discutiu na aula online, né? Falando sobre intolerância religiosa. Então, todas as aulas online, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar uma proposta de redação, conversar sobre ela e analisar uma redação nota 1000 que tenha sido relacionada a essa proposta. Essa daqui é a segunda proposta de redação que eu coloco para vocês, né? A primeira foi a da aula passada. Essa daqui tem, do mesmo jeito, os 3 textos e tem um texto de gráficos, né? Lembrando que vocês não podem utilizar, copiar as informações daqui. No máximo, podem parafrasear, dizer com as suas palavras alguma coisa que tem aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer e vão enviar para mim ou para a Nath por WhatsApp, tá certo? Tá aí para vocês, até a próxima aula. Beijo, se cuidem, fiquem em casa, estudem, façam as redações para a gente poder conseguir um resultado melhor ainda no final, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.